Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Vamos aos nossos estudos, baseados nas mensagens da espiritualidade que conosco trabalha e sempre nos trazendo novos esclarecimentos, nos orientando sobre como lidarmos com esse mundo do invisível, o mundo da espiritualidade. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Hoje a nossa abordagem do nosso tema é sobre o processo mediúnico. Como é que se dá o processo mediúnico, particularmente em cada um de nós, e como ele pode ser entendido e estudado. Duas coisas são muito importantes no processo mediúnico. Essas duas coisas é que trarão para nós o entendimento de como ele acontece. A primeira delas é que o médium esteja disposto a transmitir a mensagem que o Espírito traz. Para transmitir essa mensagem, a interferência, a resistência do médium deve ser a mínima possível. Por isso, um dos processos de aprendizado é diminuir o seu campo de resistência às mensagens que os amigos ou os espíritos trazem. O ideal seria a mediunidade mecânica, o que é impossível, já que a espiritualidade, ela deseja que a mensagem tenha vida, ela deseja que a mensagem tenha um colorido, e que esta vida seja a história de todos, que esse colorido esteja relacionado a todos. Os temas relacionados com o conhecimento, com o aprendizado e outros aspectos, os mais variados, com os quais nós iremos nos deparar nesse processo de aprendizado da mediunidade. Inúmeras vezes a espiritualidade amiga se aproxima de médiuns que estão verdadeiramente prontos, mediunicamente, na sua capacidade. Mas os espíritos se deparam com o personalismo do médium, que quando esse personalismo não impede a mensagem, acaba por descaracterizar a mensagem em seu núcleo principal. Modifica a mensagem, confundindo a mensagem transmitida pela espiritualidade com o seu próprio conhecimento. Vai confundir, vai misturar o conhecimento com a mensagem da espiritualidade. Vamos exemplificar para um melhor entendimento. Por exemplo, se uma pessoa é médico e tem um conhecimento assertivo, ele estudou e ele conhece profundamente sobre o metabolismo relacionado ao corpo humano, ou se ele é especializado em alguma doença, e a espiritualidade vem trazer através desse médium médico com todo esse conhecimento algo muito simples, como o respirar profundamente. Vai falar sobre a respiração profunda, nutrindo-se da alimentação natural fornecida por Deus através do fluido cósmico universal. Esse médium médico, com todo esse conhecimento, se recusa sistematicamente a transmitir essa mensagem, porque essa mensagem ela é simples demais diante daquilo que ele mesmo conhece. Ele pressupõe que a espiritualidade sabe muito mais do que ele para trazer algo tão simples, tão banal. A questão é que esse obstáculo mental vai travar, vai bloquear a comunicação. E a espiritualidade tem que se retirar. Não há mais nada a fazer. Assim o personalismo interferiu, atrapalhou, permitiu a desconexão. O que é necessário aprender e praticar nos fundamentos básicos do desenvolvimento da mediunidade é que o exercício inicial de qualquer médium, mesmo que ele tenha uma mediunidade estuante, não é trazer uma documentação, uma mensagem extensiva, por exemplo, sobre a cura do diabetes. Não é isso. O médium iniciante, ele não tem necessidade de buscar mensagens extensivas
sobre qualquer assunto. Ele deve sim aprender nos seus exercícios a praticar a afinidade do seu campo perispiritual com a do campo perispiritual da espiritualidade. Ele precisa buscar essa afinidade primeiro, harmonizando, sustentando, facilitando a comunicação, utilizando o verbo, utilizando a escrita, possibilitando a compreensão e a explicação da vibração que a espiritualidade está transmitindo através dele. Se o médium não busca essa sintonia, dificilmente conseguirá evoluir. É simples assim? Essa é uma pergunta que podemos fazer. E a espiritualidade nos diz que sim, é simples. Tão simples como a oração do Pai Nosso que Jesus fez. Pai nosso que estais nos céus. Simples assim. E nós vamos entender que tem algo mais simples do que isto? Pai nosso que estais nos céus? Tem algo mais objetivo do que isto? Pai nosso que estais nos céus? Essa é uma questão que nós temos que olhar com muito carinho e muito cuidado. Tem algo mais real do que pensarmos que o Pai está nos céus e não na terra? Que o Pai está nos céus e não nos submundos? Esse entendimento é importantíssimo para entendermos o processo de aperfeiçoamento da mediunidade. Ainda assim, se a espiritualidade trouxesse esta oração nos dias de hoje, provavelmente, em muitos lugares, ela seria recusada devido à sua simplicidade. É importante entendermos isso. E a espiritualidade já explicou, desde o início das mesas girantes, lá na França, observada pelo mestre de Lyon, Allan Kardec, de que não se coloca crianças na faculdade. Assim, quando vão transmitir a mensagem, o médium é uma criança iniciando as suas primeiras percepções, as suas primeiras sensações. E para esse médium chegar um dia na universidade cósmica, que é o falar com a maior naturalidade sobre qualquer assunto, seja esse assunto simples, seja ele complexo, seja ele conhecido, seja ele desconhecido, comum, incomum, seja um assunto confortável ou desconfortável, e por aí temos as várias nuances dos temas que serão trazidos. É simples? É simples, mas é complexo. E esse processo de compreender que o médium, ele precisa estar pronto, não no sentido de falar ou escrever mensagens extraordinárias, como muitos querem, como muitos têm essa expectativa, com a correção estrita, gramatical, do vocabulário, da construção impecável da frase, um conteúdo extremamente rico, mas sim está apto a entrar em afinidade perispirítica, estar em perfeito contato vibratório entre ele, o seu perispírito, e a espiritualidade, não permitindo que qualquer evento externo ou interno atrapalhe a comunicação integral entre o homem no seu campo físico e a vibração que vem da espiritualidade maior, ou mesmo da espiritualidade imperfeita, onde temos os nossos irmãos sofredores, onde temos os nossos irmãos ainda ali na terceira ordem e nas suas várias classes. O nome que nós damos a essas vibrações não é importante. Pensamentos estranhos, comunicações, passividade, sintonia, isso não tem importância.
sempre teremos uma palavra melhor, nós sempre teremos um conceito com uma definição melhor, mas isso não é importante. O que nós não levamos em consideração, e aqui está o nosso enorme equívoco, é que a espiritualidade, ela está afinando o instrumento mediúnico quando ele se principia, como se afina um instrumento musical, para que um dia esse instrumento musical possa participar da orquestra da vida. Esse instrumento musical, o médium, possa participar da orquestra da vida espiritual. Passada essa primeira fase, vem um segundo momento. E esse segundo momento é tão delicado e simples como o momento da primeira fase. Estamos entrando em uma outra etapa, estamos entrando em um outro âmbito, em um outro campo. O médium deve permitir que o espírito se comunique. E não basta apenas isso, e aqui está a complexidade. Não importa o que o espírito está dizendo. Inúmeras vezes os médiuns interrompem a comunicação, com medo, assustados. Não cabe ao médium analisar o espírito assim que ele começa a comunicação. Não cabe ao médium se preocupar com isso. É claro que talvez em algumas reuniões essa análise seja necessária, mas não cabe ao médium interromper a comunicação, alterar a mensagem de acordo com o seu personalismo e o seu conhecimento, modificar as colocações que o espírito está trazendo. Isso contamina, isso prejudica a análise da mensagem. O médium, quando se sente incomodado com as sensações, deve dizer ao dialogador que o espírito está falando algo, mas que o estado vibratório que ele está percebendo é outro. Isso é a afinação da mediunidade. Olha, o espírito está falando sobre bondade, generosidade, fraternidade, mas ele está vibrando algo diferente disso. E avisar ao dialogador. Mas a análise da comunicação precisa ser feita como nós conhecemos, com todos os instrumentos que temos à nossa mão, resultando em uma comunicação, mais a percepção do médium, mais o entendimento do analisador, e teremos aí todo o conjunto para praticarmos, aprendermos essa difícil tarefa que é classificar os espíritos de acordo com a mensagem que eles nos trazem. Então chegaremos à conclusão de que a obra é boa, de que a mensagem não é boa. Nós analisaremos se a mensagem é instrutiva ou se não é instrutiva. Nós teremos aos poucos desenvolvendo essa argúcia, essa perspicácia. Se a mensagem traz algum conhecimento, ou se ela não traz conhecimento nenhum, ou se o conhecimento que ela traz é um conhecimento equivocado, errôneo, mal intencionado. Se a mensagem que o Espírito traz para nós é mistificadora, se ela não é mistificadora, se a mensagem que o Espírito traz é uma mensagem pseudocientífica, se ela não é uma mensagem pseudocientífica, se a mensagem é uma fraude, se não é uma fraude, nós vamos adquirindo essa habilidade, essa rapidez de raciocínio, de análise daquilo que a espiritualidade nos traz. Mas para isso é preciso estudo, para isso é preciso permitir que o Espírito traga a mensagem. Isso é um trabalho de percepção do nosso mundo físico e que nos dará a segurança, a clareza maior do que acontece no mundo espiritual, que se comunica conosco, que nos permite trabalharmos a classificação dos espíritos, que nos permite termos o olhar tão arguto
tão rápido que já rapidamente colocaremos onde esse espírito se enquadra dentro do que aprendemos na escala espírita. Em que lugar que eles se encontram? Não tem importância, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, se nós resolvermos analisar, por exemplo, os espíritos considerados e já consagrados como sábios entre nós. Podemos fazer análise desses espíritos. Mas a pergunta que nós podemos fazer é: o que nós ganharíamos com isto, analisando espíritos já consagrados do passado? E o tempo de aprendizagem que nós poderíamos estar dedicando a analisando os espíritos que se comunicam hoje conosco, agora sem a nossa isenção, agora sem a nossa personalidade, agora com um olhar crítico, com um olhar lógico. Todos os espíritos são passíveis de análise, mesmo que ele se diga que é o seu amigo espiritual ou que ele é o seu guia mediúnico. Todos são passíveis de serem analisados. O importante é que nós precisamos entender que todos aprendam e que todos se afinizem, tanto com o instrumento musical, como quem vai tocar esse instrumento musical. E mais uma vez eu comparo com isso, com um instrumento musical. Mais uma vez é preciso se afinizar com o instrumento e afinar o instrumento. O médium, portanto, pode ser sim comparado, por exemplo, a um piano, ou a um violoncelo, ou um violino, ou uma trombeta, ou um trombone, ou uma bateria, ou um saxofone, um clarinete, um oboé, não importa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não importa, cada médium é um instrumento. Cada médium tem a sua afinação. Cada médium vai ter o seu som apropriado de acordo com a sua afinação apropriada. E a sua manifestação mediúnica é apropriada de acordo com o instrumento que ele é e com a afinação que ele recebe. A pergunta é: apropriado a quê? Ao próprio instrumento. E vamos entendendo que quando é apropriado ao próprio instrumento, significa o seguinte: não se pode pedir para um piano ter um som de um violino. A afinação é totalmente diferente, a vibração é diferente, e nem o violino ter o som do piano, por exemplo. Cada um, piano, violino, médium A, médium B, cada um tem a sua própria capacidade afinatória. Cada um tem a sua própria capacidade de interligação com aquele que está tocando o instrumento. No caso, o pianista, o violonista, o músico. Afinado com aquele que está tocando o instrumento. Mas aquele que está tocando o instrumento, o espírito comunicante, quando é uma mensagem, o dialogador, quando é um socorro. Assim, nós vamos entendendo que aquele que toca o instrumento pode ser o médium e pode ser o dialogador. Aquele que toca o instrumento pode ser o espírito e pode ser o dialogador. Porque o espírito que chega para ser atendido diante de um socorro, por exemplo, esse espírito ele não é ciente de si próprio, ele não está equilibrado, ele não está afinado, ele está totalmente desestruturado, ele não tem os conhecimentos para se autocurar. E ele precisa de um médium, ou de um excelente maestro, ou de um exímio músico adequado para afinar esse espírito. Se você, por exemplo, está diante de um piano e você não sabe tocar o piano, não haverá uma música para alguém ouvir. O instrumento está ali afinadíssimo,
mas você não sabe tocar aquele instrumento. Você não tem o conhecimento para tocar aquele instrumento. Mas, se você estiver afinado, o médium estiver afinado, o comunicante estiver afinado, o dialogador está afinado, numa reunião mediúnica de sofredores, de obsessores, por exemplo, o instrumento comunicante, o músico ou o maestro vai elevar o trabalho de maneira que todos serão socorridos. É simples assim. Tem um instrumento afinado, tem um maestro que vai conduzir a orquestra, tem um músico que é o dialogador e tem aquele que vai ouvir a música. Porque não vamos pensar que pelo fato de ser dialogador ou ser médium, que não está existindo um socorro próprio. Se não houvesse a necessidade de todos serem socorridos, para que e por que os amigos espirituais se comunicariam? Não teria necessidade disso. Tudo estaria equilibrado, tudo estaria em harmonia e a melodia estaria soando no universo. Impecável. A própria inspiração que chega até nós pela espiritualidade que nos trabalha é uma forma de se elevar. Entender isso é conhecer e compreender que quando o conhecimento está aberto, também é uma forma de se elevar. A comunicação com a espiritualidade é uma forma de nós nos olharmos e nos afinarmos como instrumentos que somos com a espiritualidade. Portanto, este é o primeiro aprendizado. Ter esse conhecimento para que esses instrumentos toquem a mais perfeita música. Existe a necessidade de, primeiro, colocar-se à disposição. Segundo ponto, permitir que o comunicante o faça sem interrupções. E terceiro ponto, estudar, porque o estudo permite uma melhor afinidade. E quarto ponto, isentar-se de responder pelo espírito, porque este não é o papel do médium nem o papel do dialogador. O papel do médium e do dialogador é ser o instrumento e aquele que toca o instrumento, que é o espírito. O nosso papel é analisar a qualidade do espírito e da comunicação, após se encerrar o processo da comunicação. Analisar se a comunicação é instrutiva. E se ela é instrutiva, o espírito continuará trazendo comunicações instrutivas. Temos que ter esse olhar. Se o espírito é mistificador, esse espírito precisa ser socorrido. Ele precisa ir para o trabalho novamente, com o olhar daqueles que ali estão, para que ele aprenda de uma maneira diferente e seja encaminhado para qualquer uma das instituições de reparação na espiritualidade. O fato de ser mistificador não nos dá o direito de expulsá-lo ou não ouvi-lo, porque aí nós estaríamos fugindo das leis naturais de Deus. Deus está na natureza? Claro que sim. Deus está na ciência? Sim. Deus está no conhecimento? Claro que sim. Deus está em tudo o que criou? É óbvio que sim. E nós somos espíritos criados por Deus. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. E estamos em aprendizado. Estamos caminhando para um dia nós alcançarmos a perfeição que nos cabe, como já nos escreveu João Evangelista. E aqui estamos encerrando esse nosso pequeno encontro, essa nossa pequena abordagem. Um abraço a todos e continuem os vossos estudos. Paz, irmãos, que a luz do Mestre Jesus esteja em todos os nossos corações.